Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero primeiramente dizer a vocês que para mim, hoje será um excelente dia. Eu tenho quase certeza que para você também será um excelente dia, tá certo? Mas vamos ao que interessa, irmãos. Vamos ao que interessa. Está sendo muito comentado, né? Alguns pontos da morte daquela jovem que estava na igreja, que saiu e foi até o carro, e ali dois rapazes, dois homens, como queiram, dois monstros, raptaram a mulher, aquela jovem, e o mataram. Segundo informação, né, existe uma grande que esse rapaz, ele era cantor, pregador, muitos pastores. Eu nunca vi uma coisa tão tão escandaloso como é essa coisa agora, que todo mundo agora ou é pastor, ou quer ser pastor, ou diz que é pastor. E pior não é isso, que alugam uma sala, sabe? Alugam uma sala, simplesmente olham, alugam uma sala e essa sala bota uma placa lá, igreja, compra uma mesazinha de som, compra uma bateria usada, compra uma coisa lá e bota lá, bota um púlpito e começa a pregar o evangelho. As pessoas, irmãos, não procuram identificar que igreja é aquela. Eu não estou falando no caso especificamente dessa moça, eu estou falando no caso específico desse rapaz que se diz ser pastor, cantor, e as pessoas chamam para pregar, chamam para louvar, não quer saber se a procedência do rapaz, que igreja ele é, se ele tem pastor que pastoreia ele. Mas não está um escândalo realmente, e isso tem denegrido a imagem da igreja verdadeira. É porque tem igreja verdadeira, irmão, e infelizmente tem igreja falsa. Isso que não estou dizendo sou eu não, é a palavra. A Bíblia diz o seguinte: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Se existe verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. Meu amado irmãos, nós precisamos urgentemente mudar o conceito, irmãos, de igreja. Que nem todo canto que você vai, nem todo canto que você está, nem todo canto que você vê a pessoa no púlpito pode ser chamado de pastor. Isso não é assim. Você precisa conhecer a procedência da igreja a qual você está. Você tentar, dentro do possível, conhecer o pastor. Se esse pastor, ele tem capacidade, sim, capacidade emocional para estar à frente de uma igreja. Quando ele capacidade emocional, irmão, é a índole dessa pessoa. Tá certo? É a índole, o caráter dessa pessoa. Mas não, as pessoas simplesmente vão para a igreja agora, sabe, não quer saber não, quer saber que vai estar na igreja, muitas delas, não são todas, muitas delas bonitas, muitas delas que ficam aconchegantes, mas o conteúdo, a palavra, sabe, não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro e genuíno que a Bíblia está ali pregando. Outro ponto que me chamou a atenção, sabe qual foi? Foi que um rapaz dentro de um podcast dizendo que cadê a igreja do social? Cadê a igreja que só quer saber de dízimo e oferta? Irmão, eu nunca vi um negócio tão escandaloso que está sendo que se pregar contra dízimo e oferta. Todas essas pessoas que pregam contra dízimo e oferta nunca dizimaram, nunca ofertaram e nunca participaram, normalmente, da prestação de conta da igreja. Não sabe qual é verdadeiramente, irmãos, a finalidade do dízimo e oferta. Você tira o dízimo e a oferta da igreja, você está matando a igreja. Você está matando. Porque a igreja, ela só se constitui ser igreja quando ela tem um pastor. Mas um pastor verdadeiro, um pastor que pelo menos fez um seminário no lugar certo, um seminário que tenha procedência. Não qualquer seminário, não fazer, vamos dizer assim, simplesmente fazer como se pela online e simplesmente não conhece a procedência do seminário. Não estou falando disso. Estou falando que a gente precisa realmente, irmãos, entender que a igreja do Senhor, ela não é uma assistência social. Porque tem que fazer isso. Não, a igreja, Jesus Cristo não veio para isso. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que pregar a palavra de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, quando os diáconos estavam ali,
que as viúvas, agora veja bem, as viúvas, agora que tipo de viúva? Era todas as viúvas que seria atendido pela igreja? Era não, olha direitinho, que havia umas regras a ser cumpridas para ser atendido pelos apóstolos na ação social das viúvas. Existiam umas regrazinhas, e essas regras estão estabelecidas lá na palavra de Deus, não era qualquer viúva. Então as pessoas hoje querem que não, porque a igreja tem que fazer o social. Não estou dizendo que não tem que fazer, não, tem que fazer sim, tem que ajudar o próximo, né? Tem que ajudar. Agora, dizer que a igreja ela tem que ter esse social como obrigação, não tem. Irmão, veja bem, quando Jesus foi curar as pessoas, entendeu? Lá no tanque de Betesda, quantas pessoas estavam enfermas ali? Quantas pessoas? Quantas pessoas estavam doentes ali? Quantas? A Bíblia diz que tinha várias. Quantas Jesus curou? Quantas? Me diga uma coisa. Será que Jesus não se importava com aqueles que estavam enfermos ali? Será que Jesus não se importava com aqueles que estavam enfermos, doentes ali? Será? Claro que se importava. Mas por que eles não foram curados? A gente precisa entender, irmão, que a igreja, está entendendo? Não é um social, não é. A igreja é para pregar o evangelho. A igreja é para mostrar que a humanidade precisa de Jesus Cristo. Agora o social deve existir. O social tem que existir na igreja. Mas a Bíblia fala uma coisa interessante. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Quer dizer assim, primeiro, os de casa. Não é para a igreja, não é para a igreja sair pelos bairros, sabe? Não. É para sair pelos bairros, para pregar o evangelho, não é para distribuir cesta básica. Não é. Não é para distribuir roupa, não é. A igreja não é isso, não. A igreja vai pregar o evangelho. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê no evangelho será salvo. Então, as pessoas ficam, sabe, criticando a igreja, sabe, dizendo que a igreja está falha na ação social, que a igreja está falha nisso, que os pastores, tem pastores sem futuro mesmo, que só quer o dinheiro dos irmãos. Tem. E nunca vai deixar de ter. Vai sempre ter. Agora, cabe os irmãos procurar igrejas, irmãos que tenham a palavra de Deus como referência e que essa palavra de Deus, ela venha levar a pessoa ao reconhecimento que ele é pecador. Agora, que a igreja precisa sim de dízimo e oferta, precisa. Tá certo? Precisa. Agora, precisa fazer social? Precisa. Mas isso não pode ser o ponto-chave, o ponto principal da igreja. A igreja ela não é uma instituição social, não. Aí ficam criticando, metendo cacete, e os irmãos concordam. Eu concordo em parte, tem que ter social, tem para os próprios irmãos da igreja. Está escrito na palavra, os de casa, primeiramente. Primeiro, os de casa. Será que... Agora, eu concordo, a pessoa, vamos dizer assim, ele falou assim, o irmão dizimou, vamos dizer assim, 10 anos. E nesse período de 10 anos, chegou 10 anos e ficou desempregado. A igreja tem sim, por obrigação, ajudar aquele irmão. Tem. A igreja tem condições financeiras. Muitas igrejas não ajudam os irmãos porque não têm condições financeiras. As grandes igrejas, muitas vezes, existem pessoas que ajudam. Então, a gente não pode querer generalizar a igreja do Senhor, não. Temos que parar com isso, generalizar. Não, porque as igrejas, não é as igrejas, não. É algumas igrejas, tem que ser algumas igrejas que fogem do padrão bíblico. E está lá cheio de gente, está lá, sabe, lotado, 4, 5 mil pessoas, está lá. Por que as pessoas vão para lá? Por quê? A gente tem que entender isso. Agora, criticar a igreja, meter o pau na igreja, dizendo que a igreja não está fazendo o papel dela, não está cuidando dos órgãos. A igreja não foi para isso não, meu irmão. Jesus não morreu para isso não. Ele morreu para salvar o pecador. Salvar. Jesus, ele entregou sua vida para aqueles que sabem, que veem o mundo, aqueles que querem ser salvos. Aqueles que o aceitam como único, exclusivamente como único Salvador. Mas, bom, essa é a minha reflexão. Se você discorda, concorda, pode vir aqui embaixo e comentar. Vem aqui embaixo, comenta. Vem aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like. Me ajuda a atingir a meta de 1001 inscritos. Eu sei que muitas vezes você não concorda com o que eu falo, mas não tem problema não. Vem aqui embaixo e compartilha esse vídeo para
outras pessoas concordarem ou não concordarem. Agora, o que não dá é para nós colocar todas as igrejas no mesmo balaio. Nós temos sempre que ser diferencial e sempre debater e combater essas heresias de que as igrejas todas são iguais. Não são. Não é. Tá certo? Existem os falsos adoradores e existem os verdadeiros adoradores. É a palavra que diz, tá bom? Deus abençoe, até amanhã, em nome de Jesus.